1 Reis 16, de 29 a 34, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então, no capítulo 17, versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Se quiser, pode ficar de olho aberto também, não tem problema. Tem gente que fala, eu não, vai que... né? O que vai acontecer? Fica de olho aberto, então. Amém, Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença nesta manhã, neste lugar. Te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Uma certeza que eu tenho é que nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui de alguma forma. Talvez alguém nos convidou, talvez algumas pessoas que estão aqui viram uma foto na rede social, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor marcou este encontro, que nós estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, revela a Tua palavra aos nossos corações de forma sobrenatural, Pai. Faça aquilo nas nossas vidas que só o Senhor pode fazer. Pessoas entraram aqui, talvez, Deus, quebradas, talvez desesperadas, e a minha oração é que nesta manhã elas tenham um encontro real e verdadeiro com o Senhor e tenham suas vidas impactadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Haja com liberdade neste lugar, usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor nesta manhã. Nós oramos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a palavra de Deus é maravilhosa. Amém, amém. Hoje eu quero começar a falar sobre a vida de um homem chamado Elias. Elias, ele foi um profeta de Deus, um homem poderoso, né? Que teve uma missão e foi levantado por Deus para fazer coisas maravilhosas. Já deixa eu te avisar, se em algum momento da pregação eu falar Neemias, eu quis dizer Elias, tá? Eu estou pregando uma série Neemias em Alphaville, então eu sabia que isso ia acontecer, e no primeiro culto eu estava, não, porque Elias, não sei o que, e o Neemias, aí eu falei... Neemias não, gente, então já fique sabendo. Se eu falar Neemias não tem nada a ver com essa história, é Elias que eu estou falando, tá? E Elias, ele foi um homem de Deus poderoso, e eu quero olhar para a vida dele e tirar algumas lições, né? Eu acredito que tem muitas lições que nós podemos aprender, tirar e aplicarmos nas nossas vidas também, né? Só para a gente compreender um pouquinho do que está acontecendo aqui, por isso eu li o capítulo 16, né, dos versículos 29 a 34, porque na verdade vai contar um pouquinho do contexto, né? De onde surgiu Elias e qual era o contexto que ele estava vivendo, né? Quando ele é levantado por Deus para ser um profeta, para ser uma voz, para ser uma boca ali em Samaria, em Israel. O que estava acontecendo ali, né? Só para você ter uma ideia rapidamente, não sei se você reparou, mas no texto que nós lemos vai dizer que Acabe, ele era o rei naquele momento, mas logo depois que diz isso, diz também que havia um outro rei, né? Que Asa também era rei, e aí você fica se perguntando, como que isso pode acontecer? Acabe era o rei, mas Asa também era o rei. Não sei se você sabe, o reino de Israel se dividiu,
Teve uma briga lá, teve uma rebelião. Então, Israel foi dividido e ficou reino do norte e reino do sul. Por isso que muitos reis reinaram ao mesmo tempo em Israel, porque tinha um reino, o reino do norte, e um reino, o reino do sul, né? Acabe, ele reinou no reino do norte, cuja capital era Samaria. Então, você vai ler na Bíblia algumas vezes, que esse reinava em Samaria, em Israel, ou então Israel ou Samaria, está falando sobre o reino do norte. Judá e Jerusalém está falando do reino do sul. Então, enquanto um rei reinava no reino do norte, um outro rei estava reinando lá no reino do sul, né, em Judá ou Jerusalém. E, na verdade, essa história de rei em Israel, a princípio, não era nem para estar acontecendo nada disso aqui, porque, a princípio, não era nem para ter rei em Israel. Deus havia dito para o povo, olha, vocês não precisam de reis nessa nação, porque eu sou o rei de vocês. Mas o ser humano, você sabe como que é, né? É difícil, muitas vezes, quando a gente fala sobre ter um rei que não é terreno, ter um rei, tem alguém que guia as nossas vidas, mas esse alguém a gente não pode ver com os nossos olhos, a gente não pode pegar com a nossa mão, a gente não pode sentir, a gente não pode dar um abraço. É difícil, né? E o povo queria um rei, o povo queria um rei na terra, o povo queria alguém, uma pessoa como referência para suas vidas, como todas as outras nações tinham. Mas Deus havia dito para eles, olha, as outras nações, eles precisam de reis, mas vocês são um povo escolhido, eu sou rei de vocês, sabe, eu governo nesse lugar. Mas o ser humano é assim, a gente tem o coração duro demais, né? Às vezes é mais fácil irmos pelo caminho natural e não pelo caminho da fé, né? A gente quer ver, a gente quer pegar, a gente quer experimentar. E foi exatamente isso que aconteceu. Pelo povo tanto pedir a Deus, o povo dizer, não, nós queremos um rei, a gente quer ser igual às outras nações. E muitas vezes é a oração do crente, não, me dá, porque eu quero igual que o outro. O ser humano é assim. E aí Deus então diz, olha, não é o que eu queria, mas eu vou fazer isso então. Já que vocês estão pedindo, eu vou estabelecer então um rei para reinar sobre vocês. E aí então isso acontece. Antes não haviam reis em Israel, eram apenas juízes que julgavam a nação, mas então Deus estabelece e começa essa questão de reis em Israel. Primeiro rei ungido foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e aí depois de Salomão é onde rompe ali, é onde tem essa crise e então divide reino do norte e reino do sul. A Bíblia vai nos mostrar que no reino do norte, eu acho que foram 19 reis que reinaram no reino do norte, e todos os reis foram maus. Os reis eles não agradaram a Deus, eles não quiseram saber desse negócio de Deus, eles reinaram do jeito deles, eles fizeram o que eles bem entendiam. E todos eles foram extremamente maus. Acabe, que na verdade está reinando, nesse tempo aqui que nós estamos lendo, que Elias, o profeta, vai se levantar para falar ali, o texto vai dizer que ele era mau e o pai dele, Onri, já foi muito mau, mas ele foi pior que seu pai. E Acabe, ele, além de ser um rei mau e fazer coisas abomináveis a Deus, ele ainda por cima se casa com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher chamada Jezabel, ela também era uma mulher muito má. E eu acho interessante estes detalhes, na verdade, porque a gente vai ver, e assim nas nossas vidas também, a gente vai ver que pequenas escolhas, a gente vai ver que pequenas decisões, às vezes, afetam tantas coisas. Afeta não apenas, muitas vezes, a nossa vida, mas as pessoas que estão à nossa volta. E não apenas as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes toda uma história é afetada por conta de uma escolha e uma decisão. Então a gente vai ver aqui Acabe tomando algumas decisões, como por exemplo, tendo se casado com Jezabel. E por conta disso vai desencadear ali naquela nação, naquele lugar, coisas terríveis. Jezabel, ela era filha de um homem chamado Etbaal, ele era rei dos Sidônios, e Etbaal estabelece como o deus deles, como culto naquele lugar, Baal. Eles tinham, o deus deles era Baal. E Jezabel, como filha de Etbaal, então, ela cresce, ela se desenvolve acreditando exatamente naquilo, nosso Deus. E não apenas esse, mas eles tinham muitos outros deuses, como Azerá, e eles levantaram templos para adoração de deuses e tudo isso.
E Jezabel, ela se casa com Acabe, então a gente sabe do poder de uma mulher na vida de um homem, como uma mulher, ela influencia, né, um homem. Então ela diz para ele: Acabe, agora eu quero que essa nação também adore o Deus que eu sempre adorei, Baal. E Acabe, ele cede, ele aceita aquilo. Então, em Samaria, então, em Israel agora está sendo estabelecidos postes ídolos, agora as pessoas estão adorando a tantos outros deuses, né? E a princípio a gente está falando de Israel, a gente está falando da nação escolhida, a gente está falando do Deus que disse: olha, vocês são meu povo, eu escolhi vocês, eu tenho coisas maravilhosas preparadas para vocês, eu tenho bênçãos para a vida de vocês. Mas agora, por conta de algumas decisões, de algumas pessoas que são chave ali, toda uma nação agora é corrompida, agora um povo é corrompido, agora as pessoas adoram a muitos outros deuses, agora a nação se perdeu, agora aquele povo que era o povo escolhido, o povo chamado, agora não quer mais saber de adorar ao Deus de Israel e nada disso, eles têm muitos outros deuses. Então está uma bagunça ali naquele lugar, e é nesse contexto aqui que este homem chamado Elias, ele se levanta para ser uma voz, para profetizar, para alertar o rei e a nação sobre algumas coisas da parte de Deus. Missão extremamente difícil, porque naquele tempo a palavra do rei era regra, era lei. Então imagina só, um homem que a princípio não era conhecido no reino, um homem que a princípio não era importante, não era reconhecido pelas pessoas, chega diante do rei e vai confrontar o rei, vai dizer que o rei está fazendo coisa errada, e vai dizer que o rei está vivendo uma vida que não é a melhor, que o rei está fazendo coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Imagina a coragem, a ousadia deste homem, porque o rei poderia muito bem não se agradar daquilo e dizer: corta a cabeça desse cara aqui, porque eu não gostei dele, ele falou umas coisas que eu não gostei de ouvir. Mas mesmo assim, Elias, ele se levanta como uma voz, como um agente de Deus ali naquela nação, naquele tempo, e para falar algumas coisas para Acabe e para Jezabel, né? Tem algumas lições que nós podemos tirar através da vida de Elias, né? Porque quando a gente vai olhar para essa história aqui, a gente vai ver aquele reino e a gente vai ver muitas coisas acontecendo, e de repente esse homem chamado Elias, e quando a gente vai olhar a história toda, quando você lê os capítulos, você vai ver que Elias, ele foi um homem que fez coisas grandes, ele fez coisas, milagres, na verdade, poderosos aconteceram no ministério de Elias, enquanto ele estava lá sendo boca de Deus. E a gente pode até pensar: puxa, Elias devia ser alguém muito especial, porque para fazer esse tipo de coisa, para viver essa vida assim, ele devia ser alguém especial aos olhos de Deus. E algumas vezes eu penso que nós temos essa sensação ou impressão ao lermos a Bíblia. Porque quando a gente pega a Bíblia, a gente vai olhar para a vida das pessoas, e a princípio, quando a gente olha, a gente percebe que, puxa, mas é da gente normal, é da gente comum, e Deus usou a vida dessas pessoas aqui para fazer coisas maravilhosas e coisas grandes. Como é que é isso? E é exatamente isso, quando a gente começa a estudar. Por isso que eu gosto de biografias, por isso que eu gosto de olhar para a vida das pessoas que foram usadas por Deus, porque a gente começa a ver e perceber que Deus usa pessoas comuns. A gente começa a ver que Deus usa pessoas que falham, a gente começa a perceber que Deus usa pessoas que pecaram, que falharam, que caíram. Deus usa pessoas que talvez nem eu e nem você usaríamos, mas mesmo assim Ele usou de forma maravilhosa e poderosa. Então, já antes de começar, de entrar na mensagem, eu quero te dizer uma coisa: Deus usa pessoas comuns. Talvez você se sinta comum demais, talvez você se sinta pequeno demais, talvez você diga: Gui, mas se você soubesse da minha história, se você soubesse do meu passado, se você olhar para a história da vida de muitos homens e mulheres que andaram com Deus, que Deus fez coisas maravilhosas através da vida deles, talvez você se identifique com algum, e você até perceba que você é parecido com aquela pessoa, porque Deus é assim. Nós servimos a um Deus que é um Deus de recomeço, é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que usa pessoas comuns, como eu e como você, pessoas que têm uma história quebrada, pessoas que foram feridas, pessoas que pecaram, pessoas que falharam, e muitas vezes a impressão que nós temos é que Deus não vai poder ou não vai conseguir usar as nossas vidas. Mas Deus usa pessoas comuns. Ele usou Elias.
E Elias, se você quer saber, esse grande profeta no Antigo Testamento, ele era alguém comum. Ele é tão comum que na sua apresentação, olha as palavras, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então aqui a gente vai saber um pouquinho quem era Elias, de onde ele veio, qual era a família, qual era o sobrenome de Elias. E aqui vai dizer que ele era tesbita, de Tisbe ou Tisbé, dos moradores de Gileade. Quem que era Gileade? Quem que era tesbita? De onde ele veio? Para você ter uma ideia, essa cidade aqui desapareceu no mapa, de tão pequena que era esse lugar de onde Elias veio. Então a gente vai ver que Elias, na verdade, ele vem de um lugar, a princípio, insignificante. Ele vem de um lugar pequeno. Elias, Deus precisa de uma voz naquela nação, mas Deus não encontra a voz que ele precisa para aquela nação dentro de um palácio. Deus precisa de um profeta e de uma boca para fazer diferença ali naquela nação, mas Deus não encontrou essa voz ali deitada nas camas confortáveis do palácio. Deus encontra alguém ou uma voz ou um coração disponível lá em Tisbé, lá num lugar pequeno, distante, insignificante. A princípio, aos olhos humanos, quem é que poderia vir daquele lugar? É como os discípulos, é quando aqueles homens dizem, mas é Jesus, o Nazareno, aquele que veio de Nazaré, como é que pode algo bom ter vindo daquele lugar? Muitas vezes o nosso julgamento, o julgamento do ser humano é exatamente assim: como é que poderia daquele lugar? Como é que poderia daquela situação? Como é que poderia daquela família vir algo de bom? Não é possível. Muitas vezes este é o nosso olhar, e muitas vezes até para nós mesmos, a gente olha para as nossas vidas, e você vem e começa a vir num lugar como este, ouvir promessas de Deus, e dizer que, e você ouve que Deus vai te usar, que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua família, que Deus vai mudar isso, aquilo, e você começa a fazer uma autoanálise, você começa a olhar para dentro de você e dizer, mas Gui, isso aí é para gente especial, não tem como Deus fazer isso na minha vida. Se eu te contar hoje aqui a minha história, se eu te contar que na verdade nem era para eu estar aqui, porque no ventre da minha mãe nem me queria, ela tentou me abortar 4 vezes, eu não sei como eu nasci. Como é que pode você estar me dizendo que Deus, ele pode usar a minha vida? Não, eu não sou ninguém. A gente vai ver que Elias, está vendo Neemias? Eu já ia falar. A gente vai ver que Elias, ele não tinha um sobrenome. Na Bíblia a gente vai ver que isso é importante, quando é citado, por exemplo, fulano de tal, filho de tal, veio de tal lugar. Por quê? Porque isso nos diz quem era aquela pessoa, se era importante, se era conhecida no meio daquele povo, se as pessoas conheciam, se sabiam da família, de onde tinha vindo. Mas Elias não. Elias, a história dele é o seguinte: é esse homem que veio de uma cidadezinha pequena, insignificante, que ninguém conhece, e de repente ele chega diante do rei, e ele vai falar algumas coisas com o rei, ele vai ser boca de Deus ali no rei, e vai ser usado por Deus para mudar a realidade de uma nação. Então eu já quero começar te dizendo nessa manhã o seguinte: não me importa de onde você veio, não me importa se você tem ou não tem sobrenome, não me importa a tua classe social, não me importa o curso, a faculdade que você fez. O que importa, sabe o que é? O que nós vamos encontrar, o diferencial na vida de Elias foi porque Deus olhou para ele, não viu ele apenas como uma pessoa muito capaz, mas Deus olhou para Elias e encontrou em Elias alguém disponível para usá-lo. E aqui está o segredo. Não é o quão bom você é, não é a tua história, não é a tua família, não é o curso. Eu não estou dizendo, eu não sou contra você se preparar. Pelo contrário, você que vem aqui, você sabe que eu sempre falo, você tem que fazer a tua parte, você tem que estudar, você tem que se preparar, tudo isso. Mas a diferença aqui, na verdade, foi que Deus olha e Deus encontra em Elias alguém disponível para ser usado. Então, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: não importa, para Deus não importa. Talvez você se sinta pequeno, pequena demais para ser usada por Ele. Talvez você se sinta pequeno demais, pequena demais para mudar a história da tua casa, da tua família, para mudar a tua geração, para que os teus filhos, netos tenham uma vida diferente. Mas para Deus não importa. Se você disser para Deus: eis-me aqui, estou aqui de coração aberto, usa a minha vida, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, usa a minha vida para abençoar a vida de outras pessoas. Eu não tenho dúvida que, como foi na vida de Elias, vai ser na tua vida também. Porque quando a gente vai olhar para a palavra, é um padrão que a gente encontra. Quando você vai olhar para os discípulos de Jesus,
Gente, era só gente torta, é só gente com passado que não tinha nada a ver. E os discípulos de Jesus, que foram os apóstolos de Jesus, ou seja, que foram os 12 homens, 11, porque teve um traidor, depois chegou mais um, mas aqueles homens que Jesus estava escolhendo para andar com ele durante 3 anos, e depois Jesus iria morrer, ressuscitar e deixar aqueles 12 para estabelecer o reino de Deus na terra. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui durante 3 anos, vocês vão continuar depois que eu não estiver mais aqui. E Jesus escolheu só gente que a gente não escolheria. Era nervoso, um falava demais, um era linguarudo, o outro era briguento. Você fala, que time, hein, Jesus, que o Senhor escolheu? Mas Deus faz assim. Ele escolheu os 12. Graças a Deus, porque aí eu sei também que Ele me escolhe, eu sei também que Ele te escolhe, eu sei também que se Ele usou aqueles 12, se Ele usou a vida destes homens aqui, Ele pode usar a minha e Ele pode usar a tua também, independente do teu passado, da tua história, dos teus pecados. Você pode se sentir o pior pecador do mundo, mas Deus vem, Deus entra na nossa história, o sangue de Jesus nos lava, nos faz limpos, somos justificados, então Deus passa a usar as nossas vidas de forma sobrenatural. Deus usa pessoas comuns. Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, diz assim: Deus estava tentando encontrar alguém, na verdade, para usar. Deus diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha só o que Deus está dizendo. Eu procurei alguém que estivesse o quê? Disponível. Deus não falou, eu procurei alguém capaz. Deus não falou, olha, eu procurei alguém com a ficha limpa. Eu procurei alguém que seja irrepreensível. Não, eu procurei alguém que eu preciso de alguém que não tenha pecado. Eu preciso de alguém que, olha, que tenha uma boa família. Eu preciso de alguém com um sobrenome, alguém que as pessoas reconheçam. Deus não disse isso. Olha, Deus diz, eu procurei alguém que estava disponível, alguém que dissesse, olha, estou aqui, eis-me aqui, usa a minha vida. Então, não é um pré-requisito para Deus a tua história, até porque Deus faz tudo novo quando Ele começa nas nossas vidas. Não é um pré-requisito que o teu passado tenha sido perfeito, até porque quando Ele entra nas nossas vidas, Ele começa de novo, Ele apaga o nosso passado, Ele escreve uma nova história. Então, independente de como você chegou aqui nesta manhã, eu quero te dizer, Deus pode usar a tua vida, Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, mas não apenas na tua vida, Ele quer fazer também através da tua vida, se você disser, eis-me aqui, Senhor. Agora, olhando para as poucas palavras de Elias nessa introdução, a gente pode tirar algumas lições e entender, na verdade, o porquê, como que esse homem, simples, de um lugar pequeno, irrelevante, ele tem essa coragem, ele tem essa ousadia de chegar diante do rei e dizer, estou aqui e vim trazer uma palavra. E essa palavra é meio dura que eu vou trazer. Como é que esse homem faz isso? Como é que esse homem se levanta para ser uma voz, para ser um agente de Deus num tempo tão difícil? O segredo a gente vai encontrar na apresentação, nas poucas palavras que são faladas aqui no versículo 1. Que diz assim, na parte B do versículo 1, olha, Elias dizendo, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Tão certo como vive o Senhor. Elias, ele faz o que ele faz. Elias tem o comportamento que ele tem. Elias se levanta diante de um homem poderoso para falar algumas coisas que este homem poderoso não iria gostar. Não é porque ele se achava bom. Não é porque ele olhava para si e dizia, não, deixa comigo porque eu sou bom, eu vou lá conversar e eu vou resolver esse problema. Não. O segredo na coragem de Elias, o segredo de Elias ter se levantado e sido boca de Deus e ter sido usado por Deus está aqui, porque ele diz, tão certo como vive o Senhor. O que é que Elias estava dizendo? Ele estava dizendo para o rei o seguinte, olha, eu sirvo a um Deus que está vivo, eu sirvo a um Deus que está vivo, e se Ele está vivo, Ele ouve, se Ele está vivo, Ele fala, se Ele está vivo, os seus olhos podem ver. O que ele estava dizendo para Acabe, quando ele se encontra com Acabe, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho certeza de uma coisa, eu sirvo a um Deus, e esse Deus que eu sirvo, ele não é apenas um dos seus deuses que vocês servem, os
deuses de vocês, você fala, ele não te escuta, mas o Deus que eu sirvo não. O Deus que eu sirvo, ele está vivo, ele reina, ele é o Deus que está acima de todos os outros deuses. Então, na verdade, o que a gente vai perceber é que Elias, ele tem coragem, Elias ele dá passos, não era por quem ele era, mas é pelo Deus que ele servia. Isso aqui muda toda a história, porque muitas vezes a gente pensa que, não, eu preciso ir fazer, depende de mim, mas tem coisas nas nossas vidas que não é sobre o que podemos fazer. Tem coisas que sim, tem coisas que não, mas Elias, ele levanta com coragem e com ousadia, porque ele tinha uma convicção: eu sirvo a um Deus e este Deus está vivo. Isso parece ser simples e bobo, mas muitas vezes a gente se esquece disso. Até porque nós somos guiados muitas vezes por sentimentos. E aí então, por conta dos nossos sentimentos, a conclusão que a gente chega qual é? Deus está vivo coisa nenhuma. Porque, Gui, eu oro a Deus e eu não sinto Deus falar comigo. Eu oro a Deus e não ouço a voz de Deus audivelmente. Eu oro a Deus e eu não vi nada de diferente acontecendo na minha vida, então logo eu penso que Deus ele está morto, que Deus não existe, que Deus ele não faz mais nada. E muitas vezes, pelos nossos sentimentos, a gente chega à conclusão de que Deus não existe ou que Deus está morto. Mas a palavra vai dizer que o justo, ele não anda pelos sentimentos. O justo, ele vive pela fé. E a fé, ela não tem a ver com o que os meus olhos podem ver. A fé, ela não tem nada a ver com o que a minha mão pode pegar. A fé não tem nada a ver com os meus sentimentos, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou sentindo que Deus me ama ou se eu não estou sentindo. Não tem nada a ver com isso. A fé é certeza, né? Lá em Hebreus vai dizer isso, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a minha fé está firmada na palavra de Deus. Não é se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo. Se eu estou vendo Deus com os meus olhos, se eu não estou vendo. Se parece que Deus me ama ou se não. Não interessa, o que importa, a minha fé está firmada na palavra. Se Deus disse que me ama, Ele me ama. Se a palavra diz que Deus está vivo, Ele está vivo. Se a palavra diz que Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a minha vida, independente de se eu estou sentindo alguma coisa ou não. Então Elias, ele acredita, o meu Deus vive. E quando ele diz isso, ele diz também, olha, Deus de Israel perante cuja face estou, ou seja, ele está dizendo, o meu Deus, ele vive, eu sei que ele está vivo, e mais do que isso, ele está dizendo, olha, esse Deus aqui, eu estou perante a face dele. Ele está dizendo, olha, eu confio que o meu Deus vive, mas eu só confio, ele não diz isso, mas com essas palavras a gente entende isso, eu só confio porque eu vejo esse Deus, eu estou diante dele. O que é que ele está dizendo? Eu conheço esse Deus, eu tenho experiências com esse Deus. E na verdade, não tem como nós confiarmos se não conhecermos. Você confia em alguém que você não conhece? Você conhece uma pessoa hoje? Você diz para ela, olha, muito bom, vi você hoje, não sei porque confio demais. Toma aqui a chave da minha casa. Fica à vontade, quando quiser ir lá, pode ir, não precisa nem me avisar, entra, sai, toma um café lá. Confio muito em você, sai de casa. Não, a confiança, ela vem como? Através de relacionamento, intimidade. O tempo passa, vocês têm experiências juntos. A fé é provada, e aí então você passa a conhecer, você passa a confiar naquela pessoa aí. Pode ser que um dia você chegue, fica aqui, eu vou viajar, ficar com a chave da minha casa, se precisar de alguma coisa. Por quê? Porque você confia naquela pessoa. O que Elias está dizendo é o seguinte, olha, eu sei que o meu Deus está vivo, e eu estou diante desse Deus, diante da face desse Deus, ou seja, ele está dizendo, isso aqui não é um Deus distante, isso aqui não é um Deus que eu não conheço, isso aqui é um Deus próximo, isso aqui é um Deus de perto, isso aqui é um Deus que eu vejo, e porque eu vejo, porque eu ouço, porque ele fala comigo, então agora eu posso confiar nesse Deus porque eu tenho intimidade com Deus. E na verdade, muitos dos problemas, das dificuldades que a gente vive nas nossas vidas, mora exatamente aqui. Por que a gente fica tão preocupado? Porque não confia. Por que a gente fica tão ansioso e ansiosa? Porque não confia. Por que a gente quer ir lá e fazer do nosso jeito, na nossa hora, e a gente não espera em Deus muitas vezes? Por quê? Porque não confia. Porque eu não tenho certeza se Deus vai fazer. Então, já que eu não tenho certeza se Ele vai fazer, eu mesmo vou lá e faço. Eu não tenho certeza se Deus vai me guardar, então já que eu não sei se Ele vai me guardar, então eu fico morrendo de medo.
Eu não sei se Deus vai abrir a porta ou cumprir a promessa que Ele tem na minha vida. Então, já que eu não sei se Ele vai cumprir aquela promessa, eu fico ansioso para saber se vai dar certo amanhã ou não, se o meu chefe vai me promover ou não, se aquela porta vai ser aberta ou não, se eu vou conseguir aquela vaga no emprego ou não. Por que disso aqui? Por que a gente vive assim? Está tudo ligado à confiança. Porque se eu e você conseguíssemos confiar em Deus, mas a confiança só vem através de relacionamento, ou seja, eu me relaciono, eu passo tempo com Deus, eu ouço a voz de Deus. A fé, a palavra de Deus diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus. Eu gasto tempo com Deus, então uma fé vai sendo gerada no meu coração. Os problemas da vida aparecem, é claro que aparecem, porque na vida a gente tem problemas, mas diante dos problemas eu não fico tremendo de medo, eu não fico desesperado, eu não morro de ansiedade. Por quê? Porque eu confio, eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que tem o poder para operar, realizar aquilo que Ele deseja. Por que você não fica desesperado? Porque eu sei que Deus, aquele que controla todas as coisas, a palavra diz que tem o coração dos reis em sua mão, e a minha vida está, se a minha vida está nas mãos deste Deus, então eu não preciso ficar assim tão preocupado. Gui, mas me mandaram embora do emprego, agora como é que eu vou fazer? Mas eu sei, eu tenho confiança, eu sei que Ele tem o melhor preparado para a minha vida. Talvez tenham te mandado embora do teu emprego hoje, porque Deus está preparando um lugar melhor para você amanhã. Talvez as coisas não aconteceram da maneira que você estava planejando, mas por trás da história, Deus está movendo, Deus está fazendo. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos disso. Por exemplo, a rainha Esther. O livro de Esther não cita o nome de Deus, mas por trás das cortinas, você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus operando, você vai ver Deus fazendo. Esther, ela era uma menina órfã, mas de repente ela está no palácio, ela se torna rainha, e ali a gente consegue ver que Deus agiu para que ela estivesse naquele lugar, para que naquele tempo que ela estava lá, Deus cumprisse algo poderoso naquele lugar. Então, querido, querida, não fique tão preocupado assim, não fique tão ansioso, tão ansiosa assim, porque se a tua vida está nas mãos de Deus, você vai ficar bem. E depois a gente vai ver até isso na vida de Elias, porque Elias ele vai viver momentos difíceis. Porque também tem gente que pensa, então já se eu andar com Deus não vou viver momentos difíceis. Não, Elias vive momentos difíceis. Ele vive momentos tristes na vida dele. Mas em nenhum momento você vê Deus desamparando Elias. E assim nas nossas vidas também. Não é se vamos ou não vamos passar por momentos delicados e de incertezas, mas a certeza de que mesmo nestes momentos, o Deus Criador dos céus e da terra estará comigo, andando comigo, caminhando comigo, sustentando a minha vida, me segurando na mão. Se eu tropeçar, Ele me levanta. Se precisar de anjos para guardar a minha vida, Ele ordena, Ele dá ordem aos seus anjos para guardar, para me livrar de todo mal. É nessa confiança que eu e você andamos e descansamos os nossos corações. É nessa confiança que Elias se levanta como um homem corajoso, ousado, para falar algumas palavras difíceis para o rei. O que Elias vai fazer aqui é o seguinte, porque Elias ele chega para o rei Acabe e diz o seguinte: olha, eu sou Elias, vim, não sei de onde. Deixa eu te dizer uma coisa, durante um bom tempo agora aqui, não vai cair chuva do céu nessa terra. Não vai ter chuva. Mais de 3 anos não vai chover aqui. Ousado isso, como é que não vai chover? Agora, o que Elias estava dizendo era muito mais do que apenas sobre chuva. Elias estava sendo uma voz para mostrar a Acabe e todo aquele povo que o Deus de Israel era o único Deus. Porque Acabe e Jezabel, o Deus que eles tentam estabelecer ali naquele lugar e levantam postes ídolos para que o povo adorasse aquele Deus, o nome do Deus era Baal. E Baal, ele era o Deus da fertilidade não no sentido de bebê, mas fertilidade, ele era o Deus da chuva. E por que fertilidade? Porque naquele tempo, na verdade, tudo girava em torno da agricultura. O que eles plantavam e dava frutos, eles comiam. O que sobrava, eles faziam negócios, eles vendiam, compravam terras, avançavam, cresciam. Então, tudo girava em torno da plantação, da colheita.
E Baal, ele era esse deus da chuva. Ou seja, se não chove, a terra não fica boa. Se a terra não está boa, não adianta plantar semente. Porque mesmo plantando semente numa terra que não está boa, não vai ter colheita, não vai ter fruto. Se não tem fruto, primeiro, antes de tudo, não tem vida. A gente não tem nem como sobreviver. Mais do que isso, não tem como a gente fazer negócio, não tem como a gente avançar, não tem como a gente prosperar, não tem como a gente adquirir terras. Então, quando Elias ele vai lá e diz para o rei, é o seguinte, aqui não vai chover, e o Deus que eles adoravam era o Deus da chuva, o que Elias estava dizendo para ele é o seguinte, vamos colocar a prova aí, vamos testar, vamos ver qual que é o Deus verdadeiro, vamos ver qual que é o Deus vivo. Ele não diz com essas palavras, mas o que ele está dizendo é exatamente isso. E também o que acontece é que toda a confiança do povo estava nos deuses que eles adoravam. E Elias está dizendo para ele, então vamos ver se esse Deus de vocês, ele pode cumprir o que ele diz, ou então, se o que vocês acreditam é verdade, vamos ver então se vai chover, se não vai chover. E o que acontece é que não chove, não cai uma gota do céu por mais de 3 anos naquele lugar. Imagina a confusão daquele lugar. O povo não consegue plantar, não consegue colher, não tem mantimento, os animais começam a morrer naquela seca, uma confusão é instalada naquele lugar. E Elias que anuncia isso aqui, imagina agora como o rei está feliz com Elias. Imagina a alegria do rei com Elias agora, aquela situação, ele dizendo, vou pegar aquele rapaz e vou cortar a cabeça dele, porque essa confusão toda que a gente está vivendo aqui, ele foi o culpado disso. Agora me chama a atenção os métodos de Deus. Eu acho engraçada a maneira que Deus faz as coisas. Porque Deus ele poderia ter feito o quê? Bom, Acabe, ele é rei e tal, é poderoso, eu vou fazer o seguinte, talvez seria a maneira que eu e você pensaríamos em fazer. Como é que a gente vai bater de frente com o rei? Bom, vamos preparar um exército, vamos separar algumas pessoas que ainda são nossas e vamos reunir, vamos fazer uma estratégia para a gente avançar. A gente toma o reino, a gente mata o rei, a gente estabelece aí então o reino de Deus. A gente vai destruir os postes ídolos, aqui não vai ter mais adoração a Baal, aqui o único Deus é o Deus de Israel. Talvez eu e você faríamos isso, porque a gente sempre tenta fazer o quê? No natural, no jeito óbvio, no jeito que a gente vê que as coisas funcionam, mas Deus ele é surpreendente em seus caminhos, ele não faz da maneira que a gente acha que ele deveria fazer. Ele levanta um homem de uma cidadezinha pequena, ele levanta um homem insignificante, ele levanta um homem que não tem um sobrenome, ele levanta um homem para confrontar um rei, ele levanta um homem para ir lá e ser boca dele para o rei, para a rainha, para pessoas poderosas. Olha como Deus faz as coisas. Isso aqui para mim tem que ser uma lição poderosa, porque muitas vezes eu e você, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, a gente quer estabelecer como Deus deve ou não deve trabalhar nas nossas vidas, e muitas vezes quando as coisas não acontecem da maneira que a gente achou que deveria acontecer, qual é a nossa conclusão? Bom, Deus não está vendo, Deus não me ama, esse Deus não está vivo, porque a gente achou que se Deus tivesse vivo, se Ele estivesse ouvindo a gente, Ele faria daquele jeito. Quem disse? Quem disse? Quem disse que Deus tem que fazer do teu jeito? Quem disse que Deus tem que trabalhar na hora que você acha que Ele tem que trabalhar? Quem disse que Deus tem que fazer da maneira que você faria? A gente é limitado demais, e aqui eu me lembro das palavras de Isaías, capítulo 55, que ele vai dizer o seguinte: olha, o nosso Deus é muito grande, os caminhos de Deus, eles são mais altos, são maiores do que os pensamentos de Deus são mais altos. Ele está dizendo o seguinte: gente, a gente precisa entender uma coisa, nem tudo a gente entende. Gente, a gente precisa entender uma coisa, a nossa mente é limitada, a gente não consegue compreender os pensamentos, os caminhos de Deus. Quem somos nós para de alguma forma tentar decifrar os pensamentos ou a maneira que Deus trabalha? Então não se engane, o fato de Deus não ter feito do jeito que você achou que Ele deveria fazer, o fato de Deus não ter aparecido ainda na hora que você achou que Ele deveria ter aparecido, isso não significa que Deus não está trabalhando, isso não significa que Deus não está vendo, isso não significa que Deus não está vivo. Não, Ele tem os caminhos dele, Ele trabalha na hora que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quiser. Tem uma história na Bíblia que eu amo, acho que está em Marcos 5, que vai falar sobre esse homem chamado Jairo, e ele tem uma filha.
e o pai sabe, a coisa mais preciosa na sua vida são os seus filhos, aquele pedacinho que é um pedaço de você. A filha de Jairo, que era um homem importante na sinagoga, ela fica doente, mas ela fica muito doente, ela fica tão doente que ele, sendo um homem importante naquele lugar, as pessoas, ele com certeza procura amigos e pede ajuda de pessoas, mas ninguém podia ajudar, não tinha cura para a filha dele, então ele se rende, porque naquele tempo, na verdade, já estava tendo perseguição dos religiosos com Jesus, e Jairo, ele era o líder dos religiosos. Então imagina agora ele falando: rapaz, eu vou escondido lá para se encontrar com Jesus, porque meus amigos vão ver e a coisa vai ficar ruim para mim. Mas o pai, a mãe faz isso se for preciso. Então Jairo vai lá e se encontra com Jesus e fala: Jesus, uma coisa, a minha filha está doente em casa. E eles ouviam falar que Jesus andava e curava pessoas, enfermos e tudo. Então ele diz: Jesus, minha filha está doente em casa, não tem nada que consiga curar aquela menina. Será que o senhor pode ir comigo? E Jesus vai com Jairo. Eles estão seguindo viagem quando os funcionários de Jairo chegam e dizem: olha, Jairo, não incomoda mais Jesus, não importuna o mestre, a sua filha faleceu, sua filha morreu, ou seja, já foi, não dá mais tempo, aquilo que você planejou que deveria acontecer, não tem jeito, não aconteceu, agora vamos voltar para casa, enterrar a menina, deixa Jesus seguir viagem, fazer o que ele tem para fazer. E nestes momentos, exatamente nestes momentos, quando parece que saiu do controle, quando parece que nosso relógio não bateu com o relógio de Deus, quando parece que a gente tinha certeza que iria acontecer daquele jeito e não aconteceu, nestes momentos geralmente é onde a gente perde a nossa fé, nesses momentos é onde geralmente a gente deixa de acreditar no Deus único e verdadeiro. São nesses momentos que a gente pensa: porque não aconteceu da maneira que eu achei que deveria acontecer, então Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Mas nós somos tão limitados, a nossa visão é tão limitada, a gente enxerga só ali à frente, mas Deus não, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está em todos os lugares. Nós somos limitados. Então Jesus, naquele momento de aflição de Jairo se sentindo triste, cabisbaixo: agora o que é que eu vou fazer? A minha filha morreu. Mas Jesus olha para ele e dá uma palavra que eu amo essa palavra. Jesus diz: Jairo, não temas, Jairo, não fica com medo, não fica preocupado. Como é que é, Senhor? Como é que não fica preocupado? Como é que não fica com medo? A minha filha morreu, não deu certo, tudo que eu coloquei, muitas vezes é a nossa oração: Deus, eu me dediquei tanto, aquele projeto não funcionou, e agora o que é que eu vou fazer na minha vida? Não temas. Jesus olha para ele: não temas, não fique preocupado. Ele diz: creia, somente creia, apenas tenha fé, não fixe os teus olhos nos sentimentos. Eu sei que parece que não deu tempo, eu sei que parece que eu perdi o controle, mas não temas, fique tranquilo, creia somente, eu estou no controle de todas as coisas. E na verdade eles seguem em viagem, eles vão até a casa de Jairo, e o que vai acontecer ali é muito mais poderoso do que teria acontecido se aquela menina não tivesse morrido, porque se ela não tivesse morrido, Jesus apenas iria curá-la de uma enfermidade, mas já que agora ela morreu, Jesus chega lá e ele ressuscita aquela menina, e o nome de Jesus é glorificado. E muito mais do que isso, ali Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: sabe o que? Eu sou o Filho de Deus. Porque quem é que poderia? Um profeta não poderia talvez ressuscitar, mas o Filho de Deus, ele chega ali e ele ressuscita aquela menina. Então tem momentos que perdeu o controle, tem momentos que a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Quem sabe é porque o que Deus está fazendo é maior do que você não imagina. Quem sabe Deus ainda não apareceu na história porque Ele quer esperar a coisa ficar feia mesmo, para que então quando Ele aparecer, as pessoas reconheçam que Ele é Deus, que Ele é o Deus de Israel, que Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele te tirou dessa situação, se Ele fez isso na tua casa, se Ele restaurou a tua família, se Ele te curou dessa enfermidade, realmente esse Deus, Ele é vivo, realmente esse Deus é poderoso. Tem coisas que Deus deixa de fazer, não é porque Ele não nos ama, mas pelo contrário, Ele nos ama tanto que Ele quer se revelar de forma diferente a nós. Seu amém foi muito fraco. Eu acho maravilhoso isso. Deus trabalhando de maneiras que não podemos compreender. E a gente tem que ficar tranquilo com isso. Descansar o nosso coração com isso. E saber que Ele é Deus. Que Ele controla todas as coisas.
que Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Então, Elias, esse homem simples, pequeno, de um pequeno lugar, chega ali e fala palavras duras do rei. Mas Elias, ele tem esse comportamento, ele fala estas palavras, ele tem esta ousadia de chegar ali com confiança e falar o que o rei não gostaria de ouvir, porque Elias tinha convicção de algumas coisas. E essa convicção, na verdade, que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. Se tivéssemos algumas convicções, algumas certezas, eu acho que eu e você lidaríamos de maneira diferente com os problemas, com os desafios, com os acabes que podem aparecer à nossa frente, porque Acabe aqui representa um homem mau que, na verdade, se deixar, ele vai tirar a vida de Elias. E na nossa vida, quem é esse Acabe? A gente está falando de confusão, a gente está falando de problema, a gente está falando de tristeza, a gente está falando de dor, a gente está falando de um levante. Então, Acabe nas nossas vidas pode ser tudo isso. Acabe na minha vida, na sua, pode ser uma dor, um problema, quando a coisa está desordenada. Pode ser que a gente olhe e diz assim, como é que resolve esse problema? Sozinho não tem como, mas é exatamente o que Elias entende. E porque ele entende isso, então ele se levanta como uma voz para resolver aquele problema. Eu acho que talvez eu e você muitas vezes sofremos tanto, com tantas coisas, pelo simples fato de não entendermos coisas simples que a palavra revela e fala a nós. Por exemplo, quem é Deus? Quem é Deus? Por exemplo, quem sou eu aos olhos de Deus? O que eu represento, ou o que Deus representa? Muitas vezes, por não sabermos coisas simples assim, a gente vive a nossa vida tão desesperada aqui nessa terra. E o que a gente vai entender é que Elias, ele entendeu estas coisas. Por isso que ele lida com problemas de uma maneira que talvez nem eu e nem você lidamos. Ele chega ali e diz, olha, eu sirvo esse Deus que é vivo, eu sei quem Deus é. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não faço parte apenas desse reino aqui não. Eu não faço parte disso aqui só que os olhos de vocês podem ver. Tem algo acima, tem alguém que está acima, e eu faço parte disso aqui, eu faço parte desse reino aqui. E muitas vezes a gente não percebe isso, não entende isso. Quando eu me levanto, eu não me levanto sozinho. Quando eu vou, eu não estou indo sozinho. Eu preciso entender que existe um Deus, que é o Rei, que governa todas as coisas. E quando eu vou, eu não estou indo sozinho, Ele está indo comigo. Eu preciso entender que eu faço parte de um reino que não é o reino aqui dessa terra. E a Bíblia vai nos dizer que nós somos embaixadores. Eu não sei se você sabe disso, mas eu e você, nós somos embaixadores desse reino aqui na terra. Só que o que a gente se esquece algumas vezes é que se você é um embaixador e você vai chegar lá para dar uma carteirada como Elias fez, está dizendo, olha, eu estou aqui, mas não estou sozinho não, tem um Deus que está vivo, que está comigo. Ele entendeu isso, e muitas vezes a gente fica muito apreensivo, com medo de tudo, por quê? Porque a gente não entende que nós fazemos parte de um reino no qual existe um rei, e esse rei, ele é o Todo-Poderoso. E quando eu estou indo, eu não estou indo só, eu estou indo representando este rei. Eu sou representante deste rei, eu sou representante deste reino. Ou seja, então, se eu sou representante deste rei e deste reino, neste reino existe um exército poderoso. Esse exército poderoso são os anjos do rei, que ele coloca à disposição para guardar a minha vida, para me livrar de todo mal. Então, se eu sou embaixador deste reino e tenho um rei, então existe um rei que está olhando por mim, que protege a minha vida. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que isso, ou seja, a gente não faz simplesmente parte de um reino, a gente não tem um rei, e a gente não é apenas embaixador, nós somos mais do que isso. A Bíblia vai dizer para mim e para você que quando eu e você aceitamos Jesus nos nossos corações, nós não somos mais servos, a gente não é apenas embaixadores do reino aqui, mas a Bíblia vai dizer que eu e você nos tornamos filhos. Agora eu sou filho, agora você é filha, ou seja, somos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós somos, quando nos tornamos filhos, então nós temos uma herança, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então as promessas, as bênçãos agora, elas caem
ordem sobre as nossas vidas, porque agora a gente não é um funcionário, a gente não tem só uma carteirinha dizendo, não, eu estou vindo representar o rei, não, agora eu sou filho, agora eu sou filha. Então, quando nós entendemos tudo isso aqui, é diferente, a gente se levanta com ousadia, se precisar ir, eu vou, se precisar fazer, eu faço, porque eu sei quem está comigo, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. O Deus que pode todas as coisas, que controla todas as coisas, Ele não é apenas o meu Deus, mas Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai. E que pai que não daria a vida por um filho, tanto que Ele deu a vida por todos os seus filhos, por toda a humanidade, é o que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Isso é filho, isso é filha. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele envia o seu filho para morrer em uma cruz por mim e por você. Quando você se levanta, querido, quando você se dispõe, quando você decide se dispor para ser usado por Deus, e Deus levanta a tua vida e te envia, entenda, você não está só. O Deus poderoso, vivo, que reina, que governa, que está sobre tudo e sobre todos, Ele está com você, Ele está te guardando, Ele está te levantando, Ele está te abençoando, Ele está te ungindo, Ele está enviando os anjos poderosos para livrar a tua vida. É por isso que Elias vai ousadamente e faz o que precisa ser feito. Você já viu crente ousado? Você já viu gente que anda com Deus que é ousada, que chega lá e põe na mesa e fala assim, olha, eu lembro de uma história, só um segundinho, eu lembro quando o meu pai conta uma história, que ele vai alugar, peraí, rapidinho, deixa eu contar essa história aqui, calma aí, a gente já vai adorar, só um segundo. Eu lembro de uma história que meu pai ele conta, que lá no começo da igreja, da Bíblica da Paz, um dia ele está de carro, e ele passa em frente a um predinho, e ele olha para aquele predinho, e Deus fala no coração dele, a igreja vai ser aqui. E aí ele ficou com aquela impressão, não é que Deus falou, gritou, não veio, mas aquela impressão, vai ser aqui a igreja. E aí então ele foi procurar o telefone, o contato de quem era aquilo e tudo, e aí ele conseguiu o contato e marcou um dia com os proprietários do local para dizer para eles que ele queria alugar aquele lugar. E isso aconteceu, eles se reúnem, vão lá no predinho, e 3 homens recebem o meu pai, e falam, que bom, você está aqui e tal, você quer alugar? Não, quero alugar e tal. E aí, batendo papo, um era médico, outro advogado, e não sei o quê, homens chiques, né? E aí meu pai falou assim, então, eu queria alugar o prédio de vocês, era um predinho de 3 andares, acho. E aí eles falaram assim, legal, muito bom, mas vai ser para quê isso aqui? Aí ele falou, não, vai ser uma igreja, eu sou pastor. Aí eles deram risada. A gente não aluga para a igreja, não aluga para pastor. Não pode esquecer. Aí meu pai olhou e falou, tudo bem, estão falando que vocês não alugam para a igreja, para pastor, mas Deus falou para mim que a igreja ia ser aqui. Vamos olhar, né? Falar assim, como assim Deus falou? Não, meu pai falou, eu estava passando aqui em frente, e Deus falou comigo, a igreja vai ser aqui. E aí disse que um olhou para a cara do outro, e ficaram meio assim, aí você aguarda um minutinho aqui que a gente vai conversar ali. Saíram, foram numa outra sala e conversaram, voltaram depois de 5 minutos. Aí disse que um sentou e falou assim, pastor, na verdade assim, a gente nem acredita em Deus, tá? Mas, você está falando que Deus falou que vai ser aqui? Quem somos nós para dizer que não vai poder ser? Então, e me diga uma coisa, pastor, Deus falou também, e meio com sarcasmo, Deus falou também o preço que eles iam pagar? Meu pai falou que eu ia pagar tanto, nem mais e nem menos. Aí um olhou para o outro e deu risada e falou assim, Deus é bom de negócios, hein? Negócio fechado. Aplauda. Somos representantes do reino dele. Somos voz, boca para esse tempo. Quando vamos, não estamos sós. Deus vai à nossa frente. Ele abre portas que não podemos abrir. Ele move corações duros de pedra de reis para nos abençoar e nos favorecer. Então, se Deus fez na vida de Elias e através da vida de Elias, Ele vai fazer através da minha e Ele vai fazer através da sua. Deus usa pessoas comuns. Aplauda o Senhor.